Pato a Pequim. O pato assado de Pequim, também conhecido como pato a Pequim, é um dos pratos mais famosos da culinária da China. É uma receita muito antiga, servida nos cortes imperiais da China, feita com patos criados especialmente para essa preparação. Temperos com molhos específicos, assado em fornos especiais e servidos com crepes muito finos, depois da carne ser cuidadosamente fatiada. O pato a Pequim é muito popular no Brasil, principalmente nos grandes restaurantes de São Paulo, custando por volta de R$ 158. Para fazer o pato a Pequim, você precisa dos seguintes ingredientes: um pato inteiro com 2,5 kg aproximadamente, 2 colheres de sopa de açúcar, uma colher de sopa de sal, meia colher de chá de 5 especiarias chinesas, meia colher de chá de gengibre em pó, 3 anis estrelado, uma folha de louro, 10 gramas de xarope de mel, uma colher de sopa de vinagre preto chinês, 2 colheres de sopa de vinagre de arroz, 2 colheres de chá de vinho de arroz chinês, 30 gramas de açúcar, uma colher de chá de molho de ostra, 2 colheres de sopa de miso, 3 colheres de sopa de molho Hoisin, uma colher de sopa de óleo. Modo de preparo: comece limpando o pato, retirando-lhe as viseiras e lavando bem por fora e por dentro. Depois deixe escorrendo durante uns minutinhos e seque com um pano ou papel absorvente. Misture os ingredientes para maritar o pato: o açúcar, o sal, o tempero 5 especiarias chinesas e o gengibre. Coloque um pouco de óleo para ligar e esfregue esse tempero no interior do pato, evitando manchar a pele. Depois deixe pegar o sabor por 20 minutos. Após o tempo indicado, coloque as especiarias dentro do pato, o gengibre picado, o anis estrelado e a folha de louro. Feche o pato com palitos ou amarre as patas ao fio barbante. Leve ao fogo uma panela grande com água e, quando estiver quente, escalde o pato por 5 segundos. Retire e mergulhe em seguida em água gelada, também por 5 segundos, para interromper o cozinhamento. Retire e seque com um pano ou papel absorvente. Seguidamente, misture os ingredientes, o xarope de mel, os 2 vinagres e o vinho. Espalhe a mistura por toda a pele do pato e reserve num local ventilado por 6 horas. Após o tempo indicado, misture os ingredientes do molho, o açúcar, o molho de ostra, o miso e o molho Hoisin. Leve ao fogo uma panela com óleo e, quando estiver quente, coloque os temperos misturados. Fique mexendo até ferver. Depois desligue e deixe esfriar. Ligue o forno nos 180 graus. Quando estiver quente, coloque o pato para assar sobre a grelha do forno e com o peito virado para cima. Asse até a pele ficar dourada e crocante. Depois vire e deite por mais 15 minutos. Retire seu pato a pequim do forno e pincele com um pouco de óleo para ficar mais brilhante. E está pronto para servir. O frango xadrez é um dos pratos mais populares da cultura chinesa. Teve origem na província Sichuan, na parte ocidental da China. É bem popular aqui no Brasil e em outros diversos países do mundo. Ele é famoso por ser bem colorido e pelo desenho formado com os cortes dos ingredientes, todos cortados em cubos. Daí vem o nome frango xadrez. Nessa receita é preciso dos seguintes ingredientes: 2 peitos de frango, uma pitada de pimenta do reino, 3 colheres de amido de milho, 2 colheres de saquê, 2 colheres de shoyu, 5 colheres de óleo gergelim, 3 colheres de óleo, uma cebola grande, um pimentão verde, um pimentão vermelho, todos em cubos. Um talo de salsão em cubos, 100 gramas de amendoim torrado e descascado, 2 colheres de cebolinha verde picada, um tablete de caldo de galinha, uma xícara de água e uma colher de açúcar. Modo de preparo: em um recipiente, tempere o frango com a pimenta do reino, o amido de milho, o saquê e o shoyu. Misture bem com óleo de gergelim e deixe descansar por 30 minutos. Em uma frigideira grande, aqueça 2 colheres de sopa de óleo e doure bem o frango. Retire e reserve. Aqueça o restante do óleo e junte a cebola, os pimentões e o salsão. Frite ligeiramente e depois adicione o amendoim, a cebolinha ou o frango reservado. Acrescente o caldo de galinha, a água e o açúcar. Em um recipiente, misture bem o restante do amido de milho, o saquê e o molho de soja e adicione à frigideira. Misture bem e refogue por cerca de 5 minutos e pode-se servir. Lame chinês.
250 gramas de macarrão lamen, 1 litro de água, 2 tabletes de caldo de frango ou uma carcaça de frango, uma pitada de sal, uma pitada de glutamato monossódio, uma pitada de pimenta do reino, uma colher de chá de óleo de gergelim, um bulbo de acelga chinesa cortada em pedaços, 1/3 xícara de cebolinha verde picada, 3 colheres de sopa de manteiga, 200 gramas de cogumelo hirataki ou shimeji, 2 xícaras de brócolis cozido. Modo de preparo. Cozinhe o macarrão em água fervente por 3 a 5 minutos até ficar al dente. Escorra o macarrão. Ferva a água, coloque a carcaça de frango ou os tabletes de caldo de galinha. Cozinhe em fogo baixo por 10 minutos. Retire a carcaça e tempere o caldo com sal, o glutamato monossódio, a pimenta do reino e óleo de gergelim. Ponha a selga no caldo e deixe cozinhar por 2 minutos. Tire e espere. Numa frigideira, derreta a manteiga e refogue o cogumelo até ele ficar macio. Tempere com sal, adicione a cebolinha ao caldo, junte o macarrão cozido, por cima coloque os brócolis, o shimeji e a selga. O prato, na verdade, foi criado na China e chegou no Japão no final do século XIX. Originalmente era um macarrão com caldo coberto por carne de porco assado ao estilo chinês, mas no final da Segunda Guerra Mundial, a destruição das colheitas de arroz no Japão e a grande importação de trigo dos estados impulsionaram o consumo de lamen pelos japoneses. Em pouco tempo, o lamen passou a ser largamente consumido pelos trabalhadores das cidades japonesas. Gyoza, pastel chinês. O gyoza é um famoso pastel chinês que foi difundido na culinária japonesa. Sua massa é parecida com a do pastel comum, porém ele é cozido a vapor e depois é levemente frito ou grelhado. O gyoza costuma ser recheado com carne e vegetais. Ele tem um formato oblato e é consumido junto com um molho à base de shoyu. Sua massa não fica crocante como de um pastel, já que ele é cozido. Na real, fica molhadinha, mas muito saborosa. Agora eu vou falar um pouquinho da receita do gyoza e o seu preparo. Ingredientes: 250 gramas de copa de lombo suína moída 2 vezes, 1/4 da selga picada, meio maço de nirá ou cebolinha picada, 1 colher de sopa de sal, 1 colher de sopa de sake, 1 colher de sopa de sake mirim, 1 colher de sopa de shoyu, 1 colher de sopa de óleo de gergelim torrado, 3 dentes de alho triturados, 1 colher de sobremesa de gengibre ralado. Modo de preparo: comece desidratando a acelga e o nirá, ou cebolinha. Para isso, coloque bastante sal e deixe em um escorredor por aproximadamente 1 hora. Depois desse tempo, esprema até parar de soltar líquido com o auxílio de um pano ou papel toalha. Reserve até que fique bem seco, em torno de 30 minutos. Misture o gengibre e o alho com os sakes e o shoyu, assim que formar uma pasta. Processe junto à pasta a selga e o nirá, até virar uma pasta esverdeada. Em um bowl, misture a carne de porco moída, a pasta esverdeada, o óleo de gergelim e misture tudo até que fique bem homogêneo. Deixe descansar na geladeira por pelo menos 1 hora. Coloque os recheios do gyoza dentro dos discos de gyoza e feche apertando com os dedos. Em uma frigideira antiaderente, frite com o lado oposto das dobras do gyoza para baixo. Quando fritar bem a parte de baixo, adicione um pouco de água e tampe para que os gyozas fiquem cozidos em vapor na parte da dobra. Por fim, cozinhe os gyozas por aproximadamente 3 minutos, até a água secar. Harumaki, uma palavra japonesa em que haru significa primavera e maki significa rolo, muito conhecido no Brasil como rolinho primavera. É um prato de origem chinesa muito popular em toda a Ásia. Trata-se de uma massa feita à base de farinha de trigo, onde é colocado o recheio e depois frita em óleo bem quente, resultando em uma casca dourada muito crocante. É uma receita fácil e que agrada todos os paladares. É um dos pratos chineses mais consumidos no Brasil, simples e rápido de ser feito.
De acordo com a lenda, os rolinhos primavera tiveram origem na celebração anual de Ano Novo Chinês, chamada de Festival da Primavera. Os primeiros rolinhos da primavera continham vegetais frescos da colheita de primavera. A carne foi adicionada posteriormente. Hoje em dia, os rolinhos primavera são um prato muito popular. A sua cor dourada simboliza riqueza e prosperidade para o ano que está por vir. E com o passar dos anos, o rolinho primavera teve várias modificações. Hoje é fácil encontrar rolinhos de queijo, chocolate, entre outros. Agora vamos para a receita. Os ingredientes são: para a massa, meio quilo de farinha de trigo, 500 ml de água, uma colher de sopa rasa de sal. Para o recheio, meio repolho em tiras finas e cozido em água, uma cenoura grande ralada, meio maço de brócolis levemente aferventado e picado, uma cebola ralada, 2 dentes de alho, sal e pimenta a gosto, um tablete de caldo de legumes, um tablete de caldo de camarão, 1/4 de xícara de água com uma colher rasa de sopa de maisena. Modo de preparo: para a massa, misturar a farinha e o sal e aos poucos adicionar água. Misture até obter uma massa lisa e mais aguada possível, tem que ficar bem molinha. Em uma frigideira ou chapa antiaderente bem quente, encha 3/4 de uma concha pequena e faça como se faz panquecas, girando a frigideira até a massa escorrer bem por ela. Deixe a massa o mais fina possível na frigideira. Repita até acabar a massa, reserve. Recheio: doure a cebola e o alho em 3 colheres de sopa de óleo. Junte a cenoura e refogue um pouco. Acrescente o repolho e os tabletes de caldo e logo mais o brócolis. Acrescente a mistura de água com maisena e mexa um pouco. Veja o sal e a pimenta. Espere esfriar e monte os harumacs. Montagem: você vai precisar de uma mistura de farinha com um pouquinho de água, como se fosse uma colinha para selar os harumacs. Coloque a massa em uma superfície lisa. Coloque o recheio bem no meio, dobre as pontas de baixo para cima, passe a colinha de farinha, dobrando uma ponta e depois a outra, usando a colinha para selar. Deixe as pontas para baixo em um recipiente enquanto termina a montagem. Até a fritura, ele já deve estar bem fechadinho. Vou iniciar com uma breve introdução que a culinária da China é difundida no mundo todo atualmente. Nela consiste em diversos pratos e costumes considerados exóticos para a população ocidental. Para o povo chinês, o ato de comer vai além de uma atividade social e necessária. Trata-se de algo que serve de base para toda a sua cultura. Essa relação tem muito a ver com os tempos antigos em que os imperadores iam até os picos sagrados ou os templos para pedir boas colheitas para deuses e espíritos. A partir dessa lógica, os pratos são preparados de acordo com os princípios como Yin e Yang. Assim, existe sempre uma busca pelo equilíbrio entre sabor, aroma, temperatura e outros. Para o povo chinês, esse equilíbrio traz boa refeição e saúde. De acordo com a cultura chinesa, estamos cercados por 5 campos de energia. São eles: madeira, metal, fogo, terra e água. Esses elementos têm sua representação na culinária, respectivamente como azedo, picante, amargo, doce e salgado. É importante para o chinês que, na culinária, esses elementos estejam em constante equilíbrio para evitar o surgimento de doenças. Assim, é comum ver os pratos preparados com alimentos diferentes, como carne, hortaliças, cereais e outros. O ingrediente mais popular na China certamente é o macarrão. Vale destacar que o macarrão, uma das maiores referências da Itália, teria, na realidade, sido criado na China e trazido por Marco Polo para o Ocidente, ainda no século XIII. Embora a origem do macarrão seja incerta, o fato é que na China ele é muito consumido. O
O macarrão chinês pode ser feito de trigo ou de arroz e é encontrado em grande diversidade ao longo de todo o território. Alguns pratos comuns que costumam fazer sucesso no Ocidente são a salada de bifum, o yakisoba. A culinária chinesa reflete muito do que é a identidade de seu povo. É bom lembrar que a China é um país de dimensões continentais, o que faz que a variedade de práticas seja considerável. Invenção chinesa, o chá é uma das representações mais conhecidas no Ocidente e que parece de formas variadas. Assim como outras comidas, o chá costuma ter, além de benefícios nutricionais, funções terapêuticas. Os chás chineses integram uma gama de produtos medicinais. Entre eles, o mais comum talvez seja o chá verde, sem fermentação, que é extraído das folhas da planta Camellia sinensis.